Estamos há praticamente algumas horas para acordar para começar o primeiro Ironman oficial do Andrezão. Como é um conteúdo especial, nós vamos mostrar um pouco de bastidores para vocês. É algo que nós nunca fizemos na garagem antes para conteúdos especiais. Como ele é realmente muito importante para nós, vocês vão conhecer um pouco do que acontece por trás das câmeras, além do que vai acontecer na frente das câmeras, que é o mais importante para nós também. Quem está filmando aqui é o André Onken. Vocês já viram ele em alguns conteúdos especiais da garagem. O André, ele é um cara que é super amigo do André Sanches há muitos anos atrás. Ele é um cara que é um conselheiro do Andrezão em termos mental. Toda vez que o André está num pré-prova ou está passando por algum desafio, o Onken ele entra para ajudar ele nesse sentido, para dar um clareamento na cabeça dele. Ele que é a pessoa que está por trás de todos os conteúdos, então ele trabalha muito comigo para direcionar aquilo que é mais relevante para vocês dos vídeos que nós fazemos, os conteúdos e documentários especiais para vocês. Quero só mostrar um pouco aqui do que a gente está aqui levando para o nosso primeiro Ironman, né? É uma grande novidade para nós, assim, então o André tá fazendo a primeira prova dele e a gente tá cobrindo pela primeira vez. A gente pergunta, pô, a produção de vocês super legal, tal, mas a gente vai ter que ir enxuto para amanhã. A gente dispõe de mais equipamentos normalmente para coisas, conteúdos que tem mais controle, mas amanhã a gente vai estar guerrilha pura para conseguir cobrir essa prova da melhor forma para vocês. Nós vamos operar com duas GoPros, uma GoPro 8, uma GoPro 9, que serão nossas câmeras mais de bastidor. Se por acaso começar a chover torrencialmente num nível surreal, a GoPro vai entrar em cena, porque é uma câmera que permite a gente molhar e fazer o que a gente quiser com ela sem prejuízo no próprio equipamento. De aéreo, a gente tem um drone com 3 baterias aqui, o qual a gente vai filmar tudo lá de cima. Aqui, entre tudo, esse é o nosso ponto sensível. Essas 3 baterias não dá para muito, porque são 10 horas de prova, pelo menos amanhã. A gente tem aqui nossa câmera principal, onde eu vou mudar essa parte de cima aqui para ficar um pouco menor, para colocar nosso monitor. Uma lente que permite a gente filmar um pouco mais de longe, né? Essa daqui é a nossa lente versátil que eu utilizo para praticamente tudo. Baterias para o nosso monitor, que é daqui que a gente filma através desse cartão aqui, que é o Ninja, no caso. Baterias para a câmera principal. Um microfone mais compacto, né? Ele é um microfone que ele capta mais ruído do ambiente, não traz um som tão limpo igual ao nosso outro microfone que nós temos, que no caso está esse aqui, né? Que eu utilizo para a maioria das gravações. É isso. Amanhã vai ser um dia de aprendizado para todo mundo. Vai ser novidade para todo mundo. Tanto pra gente que tá aqui na produção, quanto pro Andrezão. Mas a gente vai dar o nosso melhor, não é, mano? Vai fazer acontecer. Passando pomada do Theo. Passei do sovaco. Aqui. Não é melhor passar mais, né? Passei bastante. Aqui, essa daqui é a pomada. É tipo um. Eu sei, mas ela é melhor, você tem que deixar uma Calma. costra. Eu vou passar a vaselina por cima ainda, entendeu? Vai lá. Você quer só aquela pomada. Também assim, vou nadar, né? Vai acabar saindo na água, mas se sobrar um pouquinho tá valendo. Mano, vou te falar que assim, esse bagulho é milagroso. Até eu tô com vontade de tomar uns percoff agora, mas não vou, né? Vai tomar agora, percoff? Você vai embora, eu vou ficar aqui, olhando pro teto. Você vai dormir? Não, eu não posso fazer nada, não posso Filho, ver. que você vai dormir? Eu tô muito brava que não dá pra ver. Queria tanto ver a largada, sério.
natação sai aqui, beleza. A gente nada nesse sentido. Se Deus quiser, por favor da correnteza. Aí a hora que chegar aqui no finalzinho tem uma boia, você vira, faz a curva nessa boia para a esquerda, aí sai, aí corre aqui no pier. Bum, 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 bum. Aí aqui ó, tem um monte de bike parado, blá, blá, blá. Aí aqui tem um portalzão de madeira do meu lado esquerdo. Quando chegar nesse portal eu vou virar para a direita. Tem um monte de bike em tudo quanto é lado, eu viro para a direita. Aí logo que eu virar para a direita, na última, à esquerda eu viro, minha bike tá aqui. Aqui já é a saída. Aí pego minhas coisas, pego minha bike, volto. Eu posso montar na bike só depois do portalzão. Aí eu saio do portal, a gente anda aqui uns 200, 300 metros, cai na estrada. Aí aqui começa a volta. Aí uma, duas... Na terceira eu paro antes, aqui no supermercado Mega. Aí parando no mercado eu vou entrar. Aí eu vou procurar pelo meu número, que já é tipo uns 3 cavaletes pra frente. Eu vou deixar minha bike, pegar minha sacola, tiro o capacete, a sapatilha eu vou colocar tudo dentro da sacola, que eu tirar meu tênis, botar a meia, botar o tênis, botar o boné, botar meu número, minha pochete e fui. E o óculos. Aí a corrida, eu acho que é aqui, são 1, 2, 3 voltas e aí eu entro pra cidade e aí é a linha de chegada. Beleza, só para repassar na minha cabeça, não é de vocês aí. Filipão passou primeiro, já deu uma disparada na bike, o André tá em segundo ali entre os 4. E aí depois veio o Miguel juntinho com o André e a Fabrini atrás. Mas isso não significa muita coisa porque eles largaram em tempos diferentes. Mas é como tá agora.
bom? Então, 3/4 da volta na ilha. Eles vão passar aqui daqui uns 15 minutos. A gente vai pegar um take aqui, não é, André? É isso aí. Eles chegam aqui daqui uns 10, 15. Eles vão completar a primeira volta ainda. A gente está esperando, aproveitou para fazer um time aqui para comer e tomar uma água. Pra cima! Ironman in Brazil? I've been looking like on the schedule. Like when I was looking for this one, I was seeing maybe Brazil was possible because I knew that Team Don was doing it quite faster 3 years ago. So it's a country I would like to visit again. I've only been there for the 2016 Olympics, so hopefully I can find like a race there in the future that fits in, because that's like the nice part of the sport. You can kind of travel around and explore and enjoy the world and see different parts of the world. Can you send a message for triathlon community in Brazil? Well, I hope you are training well and preparing for if one of you want to come to Norway and do
triathlon, big triathlon we have there, the Norseman Extreme. That's definitely one I can recommend for everyone in Brazil, and that's maybe the hardest triathlon they can ever do. Thank you. How percentage is mental in triathlon, in your opinion? Oh, it's like 90%. Because all the women and men are so strong, and it eventually comes down to the mental stuff, I think. Yeah, definitely. Which one was the worst part of the race today? The last 3K on the run. It hurt so much. Thanks for your time. Thank you. Congratulations. Parabéns, Nelson, viu? Caralho, acompanhamos do começo ao fim. Cara, eu sofri. Parabéns. E aí, mano, qual o pesadelo? Mano, você vira uma criança, velho. Parabéns. Essa é a palavra. Parabéns. Você vira uma criança, velho. Caralho, velho. Eu tô querendo fazer xixi faz mais de 1 hora. Não sai. Minha bexiga não funciona, velho. Tem banheiro lá. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai.
foi animal, mano. Câmera até no Fechou braço. pra 9h30 o primeiro Ironman, velho. Puta que pariu, velho. Mano, dava pra ter fechado pra, tipo, 9h05, 8h55. Mano, mas Não, eu tô ligado. Tô feliz pra caralho, tô feliz pra caralho. primeiro Ironman. Isso. Mano, nossa, velho. E assim, não foi falta de sal, não foi falta de líquido, foi um pouquinho a mais na bike. É, você deu. Sensacional. Mission accomplished. Bom, galera, aqui ainda não é o final do documentário, mas antes de mais nada, eu preciso fazer um agradecimento muito especial aqui. Tenho que agradecer vocês que acompanham o canal desde o início, há 2 anos atrás mais ou menos. Pô, desde a época do CrossFit. Eu sei que tem muita gente nova no canal, mas tem muita gente também que acompanha desde o início. Não só por acompanhar, mas pelo tanto de mensagem que vocês mandam, tanto no particular, quanto no Instagram, no YouTube. Pode ter certeza que isso me motiva muito. Eu respondo o máximo que eu consigo, a gente na garagem, todo o time na garagem, a gente faz o nosso melhor aí para responder todo mundo. E é impressionante o nível do comentário de vocês mesmo. Pode até arrepio de falar, ó, porque é uma das coisas que mais me dá força aí para acordar cedo, nos treinos longos e durante a prova também. Pode ter certeza que vocês estavam na minha cabeça lá junto comigo. Bom, então ó, vamos dar uma olhada aqui. Dia 21, domingo, foi a prova. Vamos ver os detalhes aqui da natação. Ó, natação 49 minutos e 15 segundos. Mesma coisa que apareceu no aplicativo lá do Ironman. E aí, olha só que legal, dá pra ver exatamente no mapinha aqui, o percurso da natação. Ó, 3.479 metros. Então, muita gente falou aí mesmo que a natação lá é mais curta. A gente não sabe exatamente o porquê que eles fizeram isso e todo ano é assim, mas realmente tem menos do que 3.800. Aí olha só o mapa. Aqui, ó, onde a gente largou na Marina, a gente veio aqui, fez a transição, beleza, aqui, aí desce a favor da corrente, numa reta só, e aqui no finalzinho tem essa curva. Isso aqui deve ter uns 100, 150 metros, e aí a gente sai, e aqui é onde rola a transição para bike, que é até 1. Aí nadei para 1,24, mais forte do que eu nado normalmente, por conta da corrente também. E eu usei aqui, ó, gastei pelo polar, né, pelas métricas deles, 888 calorias, quase 1.000, 64% de carboidrato, 35% de gordura. Vocês vão ver que provavelmente na bike a porcentagem de gordura vai ser muito maior, por ser também muito mais longo, um processo em que você tem que usar mais gordura como fonte de energia, né? Então é isso, vamos voltar lá para ver a bike. Pronto, agora veio para a bike. Ó, e lá também, ó, o pessoal falou, tá vendo? Ó, 183 km. A bike realmente tinha um pouquinho a mais. Tem gente que falou que ia dar 182 e tal, o meu deu 183. E olha que legal no mapa aqui também. É exatamente aquele percurso lá. Você dá a volta na ilha, onde tem, né? A ilha é maior, mas é onde tem a estrada. Ó, eu gastei 5.387 calorias. E tá vendo aqui, ó, a porcentagem de gordura como foi mais alta? 41% de gordura. Ó, o tanto de descida, o tanto de subida, 140 metros, é nada. Então a gente vê que o percurso é bem plano mesmo. RPM média 79, então também estava dentro do que eu treinei nesse tempo. Qual a média de frequência cardíaca? Então, isso que eu ia falar agora, 144 de média de frequência cardíaca. Para a bike, foi um pouco mais alto do que o normal que eu faço, talvez não, com certeza por conta da umidade. Eu lembro de ter olhado bastante isso durante a prova, olhava a minha frequência e eu via que estava mais alto do que o normal. E aí eu já associava que era por conta do calor, da umidade, mas também por conta de uma prova. Acho que por eu estar ali um pouco nervoso e tal, minha frequência estava um pouco mais alta que o normal. Eu olhava direto, estava 150. E assim, 150 é o que eu coloco de
de frequência para corrida, não para um normal para uma corrida, não para bike. Então, quando eu olhava e via que estava a 150, eu tentava respirava fundo, tentava segurar um pouco. Agora vamos para a corrida, que é onde o bicho pegou. Ó, vamos olhar primeiro o mapinha de novo. Aqui, ó. Então vocês viram que foi bem aqui que eu fiz a transição, né? Aqui, ó, nesse ponto aqui que tem um pontinho verde. Você deixa a bike aqui e sai para correr, beleza. Aí sair para correr aqui, ó, era exatamente aqui, ficava o meu hotel. Então eu passava na frente do hotel onde eu tava, aí já logo fazia o retorno e voltava, no 3 voltas de 14 metros, de 14 quilômetros, desculpa. Aí a minha primeira volta, eu ainda estava segurando bem as câimbras, tal, já estava sentindo, mas eu estava tentando lidar da melhor maneira possível. E a partir da segunda volta, comecei a sentir de verdade. Ó, você vê que a frequência cardíaca até que a média não explodiu, mas é porque eu não conseguia acelerar. Se eu conseguisse colocar mais velocidade, com certeza ela teria dado uma média mais alta. Mas como as câimbras me seguraram, ela até que acabou ficando uma frequência 149 de média. Primeiros 50 minutos, ó, plano, 100% plano, 4,39 de média. Aí depois, ó, mais 24 minutos, a 4,20. Aí daqui pra frente foi ladeira abaixo, ó. Aí com 1h45 de corrida, eu tava na média de 5,08. Aí 5,28 de pace, 5,52. Nossa, olha só, aí foi para 6,03 durante 48 minutos. Isso já estava no última parte da corrida aqui. Ó, minha média, o ritmo médio geral da maratona deu 5,17 o quilômetro. Gastei mais 4.600 calorias. Então, se a gente for pegar quase 5 da bike, quase 5 aqui e mais 800 lá e 80 e pouco, passou de 10.000 calorias aqui nesse dia. Bom, galera, então é muito legal esses dados que o Polar dá pra gente conseguir analisar como foi a prova, onde você consegue, às vezes, segurar um pouco, onde você acelerou um pouco mais, onde eu quebrei na maratona aqui, eu consigo ver direitinho. O Espadoto tem acesso a tudo isso, mas é legal a gente também analisar isso aqui, tanto nos treinos quanto em provas, pra gente ter noção, porque beleza, o seu treinador vai te passar o que você tem que fazer, ele sabe, ele estuda isso aqui há anos, mas é bom a gente saber também pra gente ter na cabeça, até pra durante uma prova, a gente saber aonde segurar ou onde apertar um pouquinho mais o ritmo. Beleza? Então acho que é super válido a gente ter essa análise aí e saber usar o que a Polar fornece pra gente. Bom, galera, agora sim, finalizando o documentário. Foi um documentário que rolou tudo de muito última hora. A prova rolou de última hora por conta de pandemia, a prova no Brasil cancelada. Mas eu tive o prazer de dividir aí o documentário com 3 grandes atletas que eu pude conhecer um pouco mais aí de cada um. Felipão, Felipe Guedes, ex-triatleta profissional, hoje ele tem a assessoria dele. A gente fez vários treinos juntos, pô, o Felipão foi lá, tava na cara que ele tava para se divertir, fazer o seu primeiro Ironman também, como eu fiz o meu primeiro, mas ele tem uma puta experiência de prova. Fez uma puta prova, fez um tempo, pô, que tem gente que treina mais de 10 anos, faz Ironman full há muito tempo e não chegou nem perto disso. Então, pô, Felipão, parabéns e, cara, obrigado por esses últimos meses aí de treino. Aprendi muito com você. Miguel Sanches, é um cara que a gente já fez alguns treinos juntos, não tantos quanto a gente gostaria, porque ele tá aí no interior. Dentre nós 4 aí, o atleta mais experiente, já foi pra Kona, se não me engano, 2 vezes, já me deu várias dicas também, tava lá comigo, e, pô, Miguelzão, parabéns pela prova, a gente se cruzou na corrida, eu no começo estava sorrindo, no final já estava quase chorando quando eu encontrava com ele. Obrigado por tudo também, parabéns pela prova. E La Fabrini, única mulher aí de nós 4, estava com um grande objetivo que ela falou pra gente aí, que era conseguir a vaga, e ela conseguiu. Então, parabéns, pode ter certeza que você me inspirou também, me inspira aí antes da prova e agora nem se fale. Boa sorte em Kona, vou acompanhar, tô acompanhando aí sua preparação.
Pra mim, o que fica disso tudo? O Ironman, para você treinar para o Ironman, ele é um treino muito solitário. O Ironman, a gente pode se dizer que é uma prova muito solitária. Pô, às vezes você sai para treinar, treino de 4 horas, 5 horas de treino. Então, se você não tiver com as pessoas do seu lado, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que mais importam, junto com você, vivendo tudo isso junto, com certeza vai ser um processo que você não vai aproveitar. Em vez de ser um processo legal, ele vai ser um processo doloroso, vai ser uma coisa que você não vai realmente viver da melhor maneira que você poderia viver um Ironman. Então a minha dica para quem for fazer o primeiro Ironman é para vocês se juntarem, galera, com as pessoas que mais importam, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas próximas mesmo, para sonhar esse sonho junto com vocês. E para quem tem aquele sonho de fazer o primeiro Ironman, para quem já pensou, aquele cara que nem eu antes, sabia que eu não podia morrer sem fazer um Ironman, agora, mais do que nunca, eu posso dizer que, cara, vai fundo e faz muito mais do que pelo tempo, muito mais do que pelo esporte em si, é pelo processo que você vai ter que passar. Pelo processo todo, não só pelo processo que você passa na prova, que ele é muito intenso sim, mas pelo processo de pelo menos 1 ano. Eu passei por um processo de 1 ano e meio, mas eu acho que aí você não consegue fazer um Ironman bem feito se você não tiver 1 ano dedicado para isso. E esse 1 ano de dedicação vai te fazer evoluir. Eu com certeza sou uma pessoa diferente agora, muito mais forte, talvez em organização, mais forte com os relacionamentos das pessoas mais próximas a mim, minha família, com um mental mais forte também. É tudo muito bonito de dizer aqui, parece tudo muito fácil, mas realmente é um processo que te fortalece. Para finalizar, a ideia de ter feito esse documentário foi uma loucura, a ideia de ter feito a prova já foi de última hora, o documentário nem se fala então. Eu não posso deixar de agradecer Vitafor, Fila, Polar e Cafeine, que fizeram tudo isso acontecer. E esse foi só meu primeiro Ironman, é uma jornada que está só começando. Eu estou inscrito em mais 5 da bandeira, não vou contar ainda quais são, porque vocês vão acompanhar tudo aqui na garagem. Muito obrigado e mais uma vez, obrigado a todos vocês. Mano, tem algo importante a dizer agora. O sol, caralho! Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, ó, se tiver sol durante toda a prova vai ter bastante drone, viu? Segura, não é não? Vai ter.